Inflação acelera no Brasil, ultrapassa a marca de 10%, chega a ser a terceira maior do mundo entre as grandes economias. Vamos falar um pouco sobre isso. Fala aí, galera do ranking, beleza? Fechamos os dados aí de 2021 e como vocês podem ter visto no jornal, esse monstro que corrói o poder de compra, especialmente dos mais pobres, a inflação vem galopante no Brasil. Bom, fazendo uma pequena análise, o que a gente pode concluir disso? Em primeiro lugar, obviamente, se trata de um fenômeno global, então não dá para entender o Brasil de forma isolada. Veio a pandemia, praticamente todos os governos do mundo começaram a injetar dinheiro na economia, quer dizer, começaram a fabricar um negócio que é fictício, que é a moeda, né? O dinheiro, ele não pode ser comido, não pode ser bebido, a gente frequentemente fala disso aqui no canal, ele é simplesmente o dinheiro, um símbolo das coisas de verdade. Então você quer as coisas de verdade, certo? Você quer o carro, você quer o corte de cabelo, você quer estadia no hotel, você quer roupa, você quer comida, essas coisas de verdade, tem dinheiro do outro lado que simboliza essas coisas. No momento em que os governos do mundo inteiro, eles decretam lockdowns, eles interferem na cadeia de produção, então as coisas de verdade contraem, a produção de coisas de verdade diminui e ao mesmo tempo o governo começa a imprimir dinheiro, ele começa a jogar fichinhas do cassino, né? É como se jogasse mais fichinha para as pessoas jogarem. Então o preço das coisas começa a subir, e você tem a ilusão, né? Você tem uma fantasia de que não, inflação é porque as coisas ficam mais caras. Não é verdade que as coisas ficam mais caras. Inflação é porque o nosso dinheiro está perdendo valor. O real, a nossa moeda, está ficando menos valiosa. Aquilo que você podia comprar, agora você compra menos, mas as coisas continuam existindo. É o dinheiro, o real, que está tendo seu poder de compra destruído. Agora, como eu falei, nós tivemos recordes de inflação por todo o mundo. A Europa, que trabalhava na casa de 1 a 2% de inflação, teve 5% de inflação. Os Estados Unidos, esse ano de 2021, tiveram 7% de inflação, foi a maior dos últimos 40 anos, né? Desde 1982 não havia uma inflação tão grande nos Estados Unidos. E o Brasil também está com inflação galopante, em 10,2%, se não me engano. E aí já saiu os oportunistas de plantão, né? A Gleisi Hoffmann do PT já tweetou lá, inflação é a maior desde 2015, esse desgoverno do Bolsonaro, blá blá blá, etc. E é engraçado o nível de cara de pau dessa turma, porque assim, ela mesma fala, a inflação é a maior desde 2015. 2015. Quem estava no poder em 2015, Gleisi? Dilma? Que Dilma? Você já ouviu falar de alguma Dilma? Você já escutou esse nome em algum lugar? Dilma Rousseff? Te lembra alguma coisa? Porque parece que ela sumiu dos livros do PT, né? Ela desapareceu completamente das narrativas. Dilma Rousseff. Me responde, por favor, Gleisi, de qual partido que ela era, essa Dilma, que gerou a maior crise econômica dos últimos 100 anos, o maior índice de desemprego no Brasil, a maior inflação, né? Sumiu. Não, Dilma não sabemos. Dilma que Dilma não existe, né? Então já começa a vagabundagem e o oportunismo político nesse tipo de crise. Isso não significa dizer que o governo fez uma boa condução da economia. O conjunto de lockdowns, que em parte eram necessários e em parte questionáveis, fez com que a economia atrapalhasse a produção, o governo injetando dinheiro sem corte de gastos, faz com que a base de moeda comece a aumentar, como eu falei, então você começa a ter muito pontuação, muito símbolo, muita fichinha do cassino para pouco produto de verdade. E obviamente a moeda vai perdendo o seu poder de compra. E o pior de tudo é que o Brasil tem uma memória inflacionária grande, então é um fenômeno econômico muito perigoso, as pessoas já começam a reajustar preço, reajusta todos os índices em cima da inflação passada, então o monstro de ontem no Brasil ocorre de forma pior do que nos países ricos, porque o monstro de ontem aqui tende a virar o monstro de amanhã automaticamente, né? Uma profecia autorrealizável. E pior também porque o Banco Central brasileiro tinha uma meta de inflação de 3,75 com um limite de tolerância de 5,25, se não me engano. Então ele tinha um teto de inflação de 5. Quando vem o dobro, 10%, você vai perdendo a credibilidade. Então os investidores internacionais, o mercado financeiro, as pessoas que estão apostando no país, elas pensam, caramba, o cara botou um teto máximo de 5, a inflação deu 10, esses caras não sabem cuidar da moeda. Então é um país que não é confiável. Por que eu vou pegar os meus dólares aqui, os meus euros, transformar em reais e investir no Brasil? Porque se eu transformar em reais e investir no Brasil, pode ser que a moeda amanhã, o dólar esteja a 7, depois a 8, depois a 9. Eu vou perder não só meus reais, mas vou perder também os meus dólares a hora que eu quiser levar isso embora. Então essa perda de confiança é uma coisa muito ruim. E também porque a causa maior da inflação no Brasil foi justamente o câmbio. Então, vou explicar aqui, vocês lembram que o dólar estava na casa de R$4 até antes da pandemia. Então, sei lá, o gringo chegava aqui com $1, comprava R$4 e investia. Hoje o dólar já está próximo a R$6. Então, todos os produtos que o Brasil produz, que podem ser exportados, e todos os produtos do exterior que podem ser importados, os seus preços são definidos em dólar pelo mercado global. Então, portanto, quando você vai comprar, por exemplo, uma tonelada de trigo para fazer pãozinho, ou petróleo, ou aço, ou qualquer coisa, ou vender ou comprar, automaticamente, pelo câmbio ter subido,
do R$4 para os 6, isso automaticamente impacta nos preços aqui no Brasil em reais. Então essa é a principal razão da inflação, é o preço do câmbio que subiu, fazendo com que todos os produtos globais que são precificados em dólar tenham seu preço aqui em reais aumentado. Qual é a solução para a inflação, pessoal? A solução é a mesma que em qualquer lugar do mundo, não tem mágica, chama-se equilíbrio das contas do governo. A inflação tem sempre uma mesma raiz. O governo, ele gasta mais do que arrecada, aí fica com um buraco, ele tem que rodar a maquininha, ele tem que criar mais pontuação fictícia, pontos falsos, pontos mentirosos, que simbolizam uma economia real que está contraindo, e aí isso faz com que a inflação venha. O governo tem que equilibrar suas contas, ele tem que cortar gastos, ele tem que investir na base da pirâmide e cortar as mordomias da elite privilegiada, da nobreza do nosso país, que é Brasília, que foi exatamente o que eu falei numa entrevista para a Folha de São Paulo. Eu tive a oportunidade de fazer essa entrevista em meados de 2020 e me perguntaram o que eu acho desses planos de emergência que o governo vai fazer, auxílio emergencial e o pacote de estímulo ao emprego e todos os gastos que ele ia fazer com a pandemia. Eu falei o seguinte, eu acho que precisa fazer tudo isso, mas ao mesmo tempo precisa cortar na gordura. Inclusive ficou na manchete da reportagem, auxílio emergencial sem corte de gastos é suicídio inflacionário. Eu falei exatamente o óbvio. Se você começar a gastar mais ainda, sem cortar nenhum outro gasto, sem cortar super salários, carro oficial do senador, pensão de Marajá, auxiliar daquilo, auxílio paletó dali, carguinho estatal. Se você começar a torrar mais dinheiro ainda, sem cortar gastos, você vai ter hiperinflação. E aí foi engraçado que toda a galera veio, todos os populistas pra cima de mim, recebi um monte de mensagem, até guilhotina me mandaram, como se, seu malvado, você é contra a população humilde. Eu só falei o óbvio, vai vir inflação e a inflação machuca justamente os humildes, tá? Quem mais se ferra com a inflação no país é sempre o humilde, porque o humilde, ele não tem fundos protegidos da inflação, igual os ricos têm, o humilde não tem reserva de emergência, o humilde não tem conta no exterior, o humilde está lá e ele vai receber um aumento salarial minúsculo um ano depois da inflação acontecer, enquanto isso, o poder de compra da moeda do salário dele derretendo, e hoje você vê esse fenômeno da galera que não consegue mais comprar carne, quem podia comprar uma carninha no mercado, hoje está comprando osso e está pedindo o resto de carne e não consegue mais nem atender a cesta básica, as necessidades mínimas da família por conta desse demônio da inflação que está devorando o poder de compra. E aí quando você aponta isso, você é o mensageiro que traz essa informação, você é atacado porque a galera acha que dinheiro cai do céu e que a economia é um negócio mágico, sabe, que vem de Marte e que se você não falar o óbvio, você é um malvadão. Enfim, o cenário futuro agora não é muito positivo porque as economias ricas agora estão tendo que aumentar juros para poder conter a inflação. Você aumenta juros, as pessoas param de gastar dinheiro, param de consumir, começam a aplicar mais, que vale a pena, né? O juro começa a ficar mais interessante você aplicar no banco. O consumidor que vai financiar seu consumo, ele começa a achar mais caro o financiamento, porque o juro está mais alto, então as pessoas esfriam o consumo, você compra menos bens e serviços, e aí isso tende a conter a inflação. O problema é que se os juros lá fora sobem, os juros aqui no Brasil obrigatoriamente também tem que subir. Porque imagina você que você tem aqui para aplicar dinheiro, você é um investidor internacional, você pode aplicar nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, que é mais seguro, mais confiável, ou aplicar para o governo brasileiro, que é famoso por ser irresponsável. Então, se o juro aqui sobe e esse juro ficar parado, você vai tirar todo o dinheiro do Brasil e levar lá para esses países sérios. E aí o dinheiro sai mais ainda, o câmbio sobe mais ainda, então aumenta o problema. Portanto, o Brasil é obrigado a acompanhar e pagar mais juros, então isso vai consumir mais ainda do orçamento público, gasto com juros. A gente entra nesse círculo maldito aí, graças à irresponsabilidade do passado, graças ao populismo, graças a gente não querer levar a sério e não fazer a nossa lição de casa direito. Enquanto isso, os populistas da oposição, uma parte da extrema esquerda, até irônico, questionando a inflação, gritando, fique em casa, a economia a gente vê depois, agora a economia chegou, e nos nossos vizinhos aqui, que eles tanto amam, a Argentina fechou ano passado com 50% de inflação, quer dizer, 5 vezes mais que o Brasil, a Venezuela, nossos queridos vizinhos, fechou com 700% de inflação, então esse pessoal não tem moral nenhuma para falar nada da inflação no Brasil, porque os queridinhos que eles tanto admiram estão muito pior. E você, pessoa física que está me acompanhando aqui, tem formas de ajudar a proteger o seu patrimônio. Você pode comprar fundos atrelados à inflação, aqueles famosos IPCA+, é o fundo que paga para você a inflação que der e mais uma taxa de juros, é uma forma. As criptomoedas também, a Bitcoin, ela não está no controle de nenhum governo, então nenhum populista, nenhum político irresponsável pode manipular o valor da Bitcoin. Ela pode subir e descer bastante, mas a tendência é preservar o seu poder de compra, porque ela não está nas patas dos políticos. Espero que esse vídeo tenha sido informativo sobre a inflação no Brasil e as perspectivas. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.